Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya, capítulo 491, Tsunade intervém, uma liga própria. Se esse médico continuasse falando, Takuya Yagami logo ganharia a reputação de um professor que abusava de seus alunos. Takuya não tinha intenção de suportar uma acusação tão infundada. Droga, quando isso acabar, vou cobrar de Sakuma Taki as taxas médicas. Ele me deve uma refeição também. Afinal, eu nunca ensinei nada ao filho dele. Ele ensinou, e olha o que aconteceu. Sinto muito, mas não posso tratar disso. O velho e rechonchudo ninja médico franziu a testa severamente. Esse ferimento está além das minhas capacidades. Receio que somente Tsunade-sama possa lidar com isso. Por que você não disse isso antes? Sem dizer mais nada, Takuya pegou Kakashi e saiu do hospital às pressas. A maneira como os médicos e enfermeiros olhavam para ele era o suficiente para fazer sua pele arrepiar. Eles claramente achavam que ele era algum tipo de tirano abusando de Kakashi. Arrastando seu aprendiz silencioso e cheio de culpa pelas ruas em direção ao escritório do Hokage, Takuya suspirou profundamente. Isso é tudo culpa sua. Eu te disse, não use essa técnica até que seu corpo esteja completamente desenvolvido. Você me ouviu? Você comete o erro, e eu assumo a culpa. A quem eu devo reclamar? A pior parte foi ser repreendido pelo médico e não ter como argumentar. A situação era urgente o suficiente para que Takuya nem se incomodasse em bater. Ele irrompeu direto no escritório do Hokage. Lá dentro, Tsunade estava revisando documentos enquanto o terceiro Hokage estava sentado por perto, guiando-a pelos meandros da liderança. O que te traz aqui? Era raro Takuya ir ao escritório do Hokage, especialmente quando o terceiro Hokage estava presente. Mas entrar sem bater e arrastar Kakashi era algo inédito. Tsunade deu um leve tapa na cabeça de Kakashi, forçando-o a ficar de pé. Takuya, exasperado, abriu as mãos e explicou, eu também não queria vir. Esse garoto provavelmente recebeu algumas dicas do pai e aprendeu trovão brilhante secretamente. Agora mesmo ele tentou me atacar furtivamente com ele, falhou e acabou danificando o braço, músculos, tendões, até mesmo o osso. Tão sério assim? O rosto do terceiro Hokage escureceu quando ele se levantou abruptamente. Kakashi era um dos jovens talentos mais brilhantes da vila. Qualquer dano permanente a ele seria uma grande perda para Konoha. Tsunade, no entanto, permaneceu calma. Com uma sobrancelha erguida, ela olhou para o abatido Kakashi e riu, muito ousado para um pirralho. O que, não quer mais seu braço? Pare de provocá-lo e dê uma olhada, Takuya interrompeu, revirando os olhos. O médico do hospital já me deu uma bronca. Quando isso acabar, vou ter uma conversa séria com o pai dele. Deixar o filho dele comigo e então, secretamente, ensinar técnicas que ele não deveria aprender? Inacreditável. Vem cá, pirralho. Tsunade chamou Kakashi. Obedientemente, ele deu um passo à frente e estendeu seu braço trêmulo. A ideia de gentil de Tsunade não existia. Ela agarrou o braço dele firmemente, fazendo Kakashi estremecer. Ao vê-la maltratar o braço ferido de Kakashi, Takuya não conseguiu evitar estremecer. Vamos, Tsunade, você poderia ser um pouco mais suave. Ele já está com dor, não há necessidade de adicionar insulto à injúria. O terceiro Hokage, visivelmente desconfortável, estremeceu levemente. Memórias de experiências passadas com o toque gentil de Tsunade pareciam vir à tona. Vou sair um pouco. Tsunade, examine-o cuidadosamente e certifique-se de que ele seja tratado adequadamente, ele murmurou antes de sair do escritório com seu cachimbo. Tsunade o ignorou e se concentrou em seu exame. O suor escorria pelo rosto de Kakashi, mas ele suportou em silêncio. Como está sua visão? Tsunade perguntou sem olhar para cima. Está tudo bem. Um pouco de coceira e às vezes dor quando abro, mas vai passar. Takuya estava acostumado aos sintomas que acompanhavam a evolução de seus olhos. Quanto maior o nível, mais pronunciados os sinais. Ótimo, Tsunade respondeu com um aceno de cabeça. Voltando-se para Kakashi, ela disse, pirralho, vou deixar passar dessa vez. Mas da próxima vez? É melhor você vir com pelo menos 1 milhão de ryu. Caso contrário, nem pense em me pedir para te pagar. Fazer Tsunade tratar alguém de graça? Praticamente impossível. A mulher tinha os instintos de uma magnata dos negócios e era famosa por sua ganância. Bem, você sempre pode enviar a conta para o pai dele, Takuya sugeriu com um sorriso malicioso. Você tem razão. Os olhos de Tsunade se iluminaram com a ideia. Agarrando Kakashi, ela o levou em direção à sala médica para tratamento. Você está livre para ir, Takuya. Eu vou lidar com o pai dele sobre a conta. Pobre Sakuma Taki. Pelo bem do filho, ele estava prestes a ser tosquiado. Ainda assim, Takuya pensou bem feito para ele. Que tipo de pai ensina técnicas perigosas para o filho pelas minhas costas? Os ferimentos de Kakashi não representavam risco de vida, mas se não fossem tratados, poderiam ter consequências a longo prazo. Assim que o tratamento foi concluído, Tsunade não perdeu tempo e invocou Sakumo. Lady Tsunade Sakumo cumprimentou educadamente, vestido com seu uniforme ambu e com sua icônica espada curta presa às costas. Embora Tsunade ainda não tivesse se tornado oficialmente Hokage, sua posição como sucessora não era segredo. Ela já era considerada a próxima líder. Sem dizer uma palavra, Tsunade colocou uma conta médica na mesa à sua frente. Sakumo piscou confuso. O que é isso? Ao pegar a nota, sua expressão escureceu ao ler o total, 1,8 milhões de ryu. Maldito pirralho. Eu disse a ele para não usar essa técnica de forma imprudente. Aquele pequeno encrenqueiro. O coração de Sakumo doeu. Tsunade o havia sugado até secar com essa conta absurda, mas não havia como ele recusar. O futuro Hokage sorria para ele com expectativa, claramente esperando que ele pagasse. Mesmo que ele tivesse coragem, não havia como evitar essa dívida. De qualquer forma, foi tudo culpa dele.
Daquele momento em diante, não importava o quanto Kakashi implorasse, Sakumo decidiu nunca mais lhe ensinar uma técnica arriscada. Os honorários de Tsunade por si só foram suficientes para levá-lo à falência. E Takuya? Ele certamente daria uma bronca em Sakumo em seguida. Isso vai me custar mais do que apenas dinheiro, pensou Sakumo amargamente enquanto assinava o formulário de pagamento. Apesar de sua riqueza, até Sakumo sentiu a dor de uma despesa tão pesada. Ele havia planejado encomendar uma lâmina de chakra de alta qualidade para Kakashi quando ele crescesse. Agora, esses planos teriam que esperar. Afinal, Kakashi era aluno de Takuya, e seus estilos de treinamento eram muito diferentes. Enquanto Sakumo seguia a esgrima tradicional do clã Ataque, Takuya se apoiava fortemente no poder explosivo dos estilos Uchiha e Senju. Caminhos diferentes exigiam armas diferentes, e encontrar a ferramenta certa para maximizar o potencial de Kakashi levaria tempo e recursos. Capítulo 492. Metal de chakra? Eu tenho mais 30 milhões de rios sem crédito. As lâminas preciosas do clã Ataque, como a espada curta presas brancas, não eram adequadas para Kakashi. Nas mãos de Sakumo Ataque, a espada curta podia causar medo nos inimigos. Mas se fosse dada a Takuya, provavelmente não demoraria muito para que ela acabasse quebrada, assim como aconteceu com a espada Raijin no passado. Kakashi precisava de uma arma de chakra mais parecida com a espada Kusanagi do que com a espada curta presa branca. Criar uma arma de chakra dessas exigia uma quantia significativa de dinheiro. Sakumo não podia esperar que Kakashi ganhasse o suficiente para comprar materiais e contratar alguém para fabricá-lo ele mesmo. Muitos materiais raros não podiam ser comprados simplesmente com dinheiro. Orochimaru, em sua engenhosidade habitual, obteve várias espadas Kusanagi de uma só vez. Infelizmente, as espadas restantes não eram adequadas para Kakashi. Caso contrário, Sakumo poderia ter comprado uma de Orochimaru. Ele provavelmente não teria recusado. Sentindo-se frustrado, Sakumo pagou os fundos e saiu do escritório do Hokage. Hahaha, eu sou rico. Tsunade riu como uma criança. Ela mal conseguia se lembrar da última vez que foi a uma casa de apostas. Agora que seus bolsos estavam cheios, era a oportunidade perfeita para relaxar e jogar algumas rodadas. Ultimamente, ela estava trabalhando até a exaustão. Deixando Tsunade entregue à sua autoindulgência, Sakumo terminou seu trabalho e voltou para casa. Ao ver os braços do filho envoltos em bandagens, Sakumo não pôde deixar de repreendê-lo. Seu pirralho, eu não disse para você não usar as técnicas do seu professor até que seu corpo estivesse completamente desenvolvido? Você nem tem uma arma de chakra adequada. Você não sabe que usar chakra de relâmpago instável pode prejudicar seu corpo sem a arma certa para canalizá-lo? Kakashi abaixou a cabeça, culpado e silencioso, suportando a bronca sem protestar. Sakumo repreendeu o quanto quis. Kakashi se arrependeu profundamente de suas ações. Desesperado pela aprovação e elogios de Takuya, ele agiu impulsivamente e arruinou tudo. Pior ainda, ele arrastou Takuya para a situação, fazendo com que os médicos do hospital de Konoha o atacassem. Depois de desabafar suas frustrações e aliviado pelo pensamento de perder apenas mais de 1 milhão de ryu, Sakumo bagunçou o cabelo de Kakashi para confortá-lo. Descanse e recupere-se por enquanto. Assim que seu corpo se curar, você pode retomar o treinamento. Eu vou descobrir uma maneira de conseguir uma arma adequada para você. A propósito, Sakumo acrescentou enquanto se virava para começar a preparar o jantar. Além dos seus braços machucados, nada mais aconteceu hoje, certo? Kakashi inclinou a cabeça, pensando por um momento, e então respondeu fracamente. O professor me levou para o hospital, e os médicos gritaram com ele. Sakumo congelou. Caramba, eu não tenho um filho como você. Ele pensou que lidar com as exigências de Tsunade tinha resolvido as coisas. Mas agora havia outra dor de cabeça, Takuya. Na manhã seguinte, Sakumo tirou o dia de folga, levando Kakashi e alguns presentes para a casa de Takuya. No momento em que entraram, foram recebidos com uma enxurrada de broncas. Você está louco, Sakumo? Entregando uma técnica tão perigosa para uma criança? Eu não disse que o guiaria pessoalmente quando chegasse a hora certa? Sério, você deixou ele tentar sem uma arma adequada? Você não tem medo de aleijar as mãos dele? Técnicas poderosas vêm com riscos sérios, e você sabe disso melhor do que ninguém. O que você é, uma criança? O discurso de Takuya quase encharcou Sakumo de saliva. Haha, minhas desculpas, minhas desculpas. Não vai acontecer de novo, eu juro. Sakumo tentou rir, mudando rapidamente de assunto. De novo. A voz de Takuya subiu vários tons. Kakashi instintivamente deu um passo para trás, preocupado em ser pego no fogo cruzado. Pobre pai. A única razão pela qual ele não está me batendo deve ser porque eu sou seu filho biológico. Pakura entregou a Kakashi uma garrafa de leite com um canudo já inserido. Sove, deitado no sofá, olhou para Kakashi com prazer pelo infortúnio em seu olhar. Bem feito, pirralho. As técnicas do mestre não são para qualquer um brincar. No final, a sessão de desculpas terminou com Sakumo sendo severamente repreendido. Você é carne morta, garoto, pensou Sakumo, lançando um olhar feroz para Kakashi. Quando estiver curado, lidarei com você pessoalmente. Vendo que Takuya ainda estava furioso, Sakumo riu sem jeito. Dessa vez foi minha culpa. Não vai acontecer de novo. Na verdade, eu estava tentando dar a Kakashi uma arma de chakra adequada, mas metal de chakra é muito caro e raro. Mesmo com seu status e conexões, era incrivelmente difícil para Sakumo adquirir metal de chakra suficiente. Isso dizia muito sobre o quão precioso ele era. Para piorar as coisas, o suprimento de metal de chakra da vila tinha sido quase esgotado por Danzo no passado. Embora alguns tivessem sido repostos ao longo dos anos, a quantidade ainda era insuficiente, e não podia ser tudo alocado para Sakumo, mesmo com seu status de herói. Chakra metálico? Takuya tinha muito disso.
No entanto, Kakashi não precisava de uma arma como a espada curta presa branca. Ela era muito frágil. Ele precisava de algo parecido com a espada Kusanagi. Criar uma arma dessas não só exigia metal de chakra, mas também minerais raros. Além disso, eles precisariam contratar um mestre artesão da terra da metalurgia, o que custaria uma pequena fortuna. Felizmente, o metal de chakra que Sove havia tirado de Danzo estava parado sem uso no estoque de Takuya. Finalmente parecia ter um propósito. Levantando uma sobrancelha, Takuya estendeu a mão para Sakumo. E agora? Não foi o suficiente me repreender? O que há com a mão estendida? Metal de chakra, eu tenho. O suficiente para criar uma arma. Mas lembre-se, 30 milhões de rios sem barganha sem crédito. Você e Tsunade devem ter nascido de uma árvore de dinheiro. É sempre sobre dinheiro. Sakumo ficou estupefato. Até Kakashi ficou chocado. 30 milhões de ryu, só pelo metal de chakra. E isso não incluía os outros materiais. Espere. Você tem metal de chakra? Sakumo imediatamente entendeu o significado das palavras de Takuya. Takuya, nada impressionado, retrucou. O que você achou que seria de graça? Você não é tão ganancioso assim, é? Amizade era uma coisa, negócios eram outra. Para itens comuns, Takuya não se importaria em dá-los. Mas para algo que vale dezenas de milhões de ryu, mesmo que Takuya estivesse disposto a presenteá-lo, Sakumo não ousaria aceitar. Mais importante, Takuya já estava lhe fazendo um grande favor ao vender uma mercadoria tão rara. Sem ele mesmo com dinheiro, Sakumo não teria conseguido obtê-la. O terceiro Hokage ainda estava lutando para encontrar metal de chakra suficiente para criar uma arma para seu filho, Azuma. Que chance Sakumo tinha? Eu vou te dar o dinheiro logo, prometeu Sakumo. Eu também vou preparar os outros materiais. Já que você é o professor de Kakashi, por que não o leva para a terra da metalurgia para que ele seja criado? Sakumo teve o cuidado de aceitar apenas o que era razoável, certificando-se de não ultrapassar os limites. Sabia que você diria isso. Takuya revirou os olhos, mas não discutiu. Levar Kakashi para criar uma arma não era grande coisa, era parte de sua responsabilidade como professor. Pai, custa mesmo tanto assim para fabricar uma arma? Kakashi perguntou no caminho para casa, ainda atordoado pelo preço exorbitante. Parando no meio do caminho, Sakumo olhou para o filho com seriedade. Kakashi, você precisa entender. Ser um ninja é uma profissão de alto risco, mas também é altamente recompensadora. Quanto mais forte você for, mais rápido você ganha. Sem as conexões do seu professor, eu não teria sido capaz de comprar um metal de chakra tão raro, mesmo se eu tivesse dinheiro. Você entendeu? Kakashi assentiu, finalmente entendendo o peso das palavras de seu pai. Capítulo 493. Nagato, Konan e Aiko. Todos eles chegaram. No mundo de Naruto, além de pessoas como Tsunade, a grande gastadora Orochimaru, o louco obcecado por pesquisas, ou Konan, a pilha ambulante de etiquetas explosivas, a maioria dos ninjas poderosos realmente não tinha falta de dinheiro. Mesmo que você não estivesse com pouco dinheiro, havia materiais tão raros que eram quase impossíveis de obter. Sem as conexões certas, nem o dinheiro poderia comprá-los. Ouvi dizer que até o Hokage está preocupado com a questão do metal de chakra. Kakashi ficou atordoado. O fato de que até mesmo o Hokage teve dificuldade em adquiri-lo, mas seu professor conseguiu tirar uma quantidade considerável de uma vez, era quase inacreditável. Sakuma Take advertiu severamente seu filho. É por isso que você não deve contar a ninguém sobre isso. Seu professor cuidará da questão de criar sua arma. Se alguém perguntar, apenas atribua tudo a ele. Você entendeu? Se a notícia de que Takuya possuía um suprimento tão grande de metal de chakra se espalhasse, as consequências seriam significativas. Kakashi endireitou sua postura e respondeu sinceramente, sim pai, eu entendo. Os problemas do terceiro Hokage em adquirir metal de chakra não tinham nada a ver com eles. O único foco de Sakumo era garantir que Kakashi tivesse uma boa arma. Quanto a onde Takuya conseguiu tanto metal de chakra, isso não era problema deles. Havia coisas que você não deveria perguntar, e curiosidades que você não deveria explorar. Alguns segredos eram melhores deixados em paz. Depois de se despedir de Sakumo e Kakashi, Takuya esfregou as têmporas. Pakura, ainda temos algum metal de chakra extra. Você precisa de uma arma criada? Não precisa, Pakura balançou a cabeça. Liberação de queimadura é mais do que suficiente para mim. Dado o calor e a intensidade de suas chamas, até mesmo metal de chakra não duraria muito. Uma arma de alta qualidade seria desperdiçada comigo. As comuns são suficientes e fáceis de substituir. Justo, disse Takuya, sem insistir mais. À medida que a posse de Tsunade como quarta Hokage se aproximava, convidados começaram a chegar. Curiosamente, os primeiros a chegar não foram representantes de outras grandes vilas ninja, mas delegados de nações menores. Como Konoha planejava fazer um evento grandioso, eles convidaram não apenas as outras vilas principais, Suna, Iva, Kumo e Keri, mas também países e vilas menores. Se eles iam fazer isso, eles iam fazer direito. Os deveres de recepção não eram responsabilidade de Takuya, o conselho ancião cuidava disso. Cada grupo visitante recebeu supervisores ninjas. Takuya foi encarregado de monitorar Kumogakure, enquanto Minato Namikaze era responsável por Iwagakure. Quanto a Suna e Keri, seu monitoramento era menos rigoroso. Vilas menores eram deixadas para Anbu supervisionar. Takuya não esperava que antes mesmo da delegação de Komogakure chegar, sua tarefa já começaria. Anzo, os convites se estenderam a todas as nações e vilas, então naturalmente a Terra da Chuva e a Megakure foram incluídas.
O que Konoha não esperava era que o próprio Ans apareceria. Embora Megakuri fosse uma pequena vila, a reputação de Ans como semideus do mundo ninja não era brincadeira. Embora parte dela fosse autoproclamada, suas realizações foram significativas o suficiente para garantir o respeito de Konoha. Dado que Takuya já havia deixado Ans sem margem de manobra, Tsunade lhe atribuiu a tarefa de lidar com a delegação de Amegakuri. Como o grupo de Komogakuri ainda não havia chegado, adicionar a Megakuri à carga de trabalho de Takuya parecia administrável. Tsunade tinha grande confiança em suas habilidades. O clima, no entanto, estava menos cooperativo. Talvez a chegada de Ans tenha trazido o humor da Terra da Chuva junto com ele, já que o céu já nublado se transformou em uma chuva fria e congelante. Droga, esse clima, resmungaram muitos moradores de Konoha. Chuva congelante era pior que neve fria, molhada e escorregadia. As baixas temperaturas causavam a formação de grossas camadas de gelo nas margens das estradas, tornando a caminhada traiçoeira. Enquanto os ninjas conseguiam navegar em terrenos gelados com facilidade, os aldeões comuns não tinham tanta sorte. Ferimentos leves como hematomas eram comuns, mas alguns indivíduos azarados até fraturavam membros. Como resultado, o hospital de Konoha ficou mais movimentado do que nunca. Parado nos portões de Konoha, An sentiu uma mistura de emoções ao se aproximar. Fazia anos desde que ele havia deixado as fronteiras da Terra da Chuva. Ele quase tinha esquecido como era. Seu relacionamento com a liderança de Konoha também estava tenso, quase eliminar Danzo havia garantido isso. Ans não queria vir a essa cerimônia, mas o daimyo da Terra da Chuva foi persistente, repetidamente implorando a ele e até mesmo prometendo aumento de financiamento. Eventualmente, Ans cedeu. Não era sobre falta de orgulho. A oferta do daimyo era simplesmente tentadora demais. A delegação da Terra da Chuva não era pequena. Além do shinobi de Amegakuri, havia atendentes, guarda-costas e outros funcionários da propriedade do daimyo, totalizando várias dezenas. Takuya estava nos portões, guarda-chuva na mão, esperando. Quando o grupo de Amegakuri chegou, ele imediatamente avistou Ans em sua capa de chuva, junto com 3 figuras familiares seguindo a comitiva do daimyo, Nagato, Konan e Aiko. Você só pode estar brincando comigo. Ao ver os 3 líderes da Akatsuki, vestidos com suas capas pretas características com nuvens vermelhas, olhando animadamente em sua direção, Takuya ficou sem palavras. Não só Ans veio, mas o trio da Akatsuki também veio junto. Nagato, Konan e Aiko nem um único faltando. Parecia que a Akatsuki estava indo muito bem, agora se associando abertamente à propriedade do daimyo. Embora o daimyo da Terra da Chuva não fosse rico, um daimyo ainda era um daimyo. Com seu apoio, a Akatsuki havia ganhado recursos e legitimidade muito necessários. Aparentemente, a orientação anterior de Takuya funcionou. Em vez de entrar em choque imprudente com a Megakuri e antagonizar Ans como fizeram na linha do tempo original, a Akatsuki escolheu se alinhar com o daimyo. Isso permitiu que eles se desenvolvessem sob sua bandeira, evitando conflitos desnecessários. Na linha do tempo original, Jiraiya protegeu o trio por anos, incutindo-lhes sonhos idealistas. Uma vez que eles ficaram mais fortes, sua abordagem ingênua para estabelecer a Akatsuki levou a confrontos constantes com a Megakuri e Ans, tornando seu caminho incrivelmente difícil. Mas nessa linha do tempo, sem a influência direta ou proteção de Jiraiya, o trio havia aprendido a dureza da realidade por conta própria. Eles haviam escolhido um caminho mais pragmático, focando na sobrevivência e no desenvolvimento. Ao cooperar com o daimyo, Akatsuki lhe deu proteção e, ao mesmo tempo, ganhou os recursos e a legitimidade necessários para crescer. Esse arranjo também significou menos conflitos diretos com a Megakuri. Embora Ans e sua vila não gostassem particularmente da Akatsuki, eles se abstiveram de atacar o grupo diretamente, não querendo arriscar ofender o daimyo. Era um relacionamento estranho, mas funcional. Konoha providenciou acomodações, Takuya informou ao grupo. No entanto, devido ao grande número de vocês precisarão se mudar em grupos. Espero que entendam. Sem problemas, respondeu o daimyo alegremente. Ele e sua comitiva rapidamente seguiram os arranjos de Konoha sem reclamar, sabendo que seu status estava muito abaixo do de Konoha. Enquanto isso, Ans e o shinobi de Amegakuri seguiram Takuya. Konoha separou deliberadamente a comitiva do daimyo dos ninjas, tornando mais fácil gerenciá-los e monitorá-los. Achei que outra pessoa seria designada para me cumprimentar, disse Ans, andando atrás de Takuya. Ele estava claramente observando, seu rosto mascarado silenciosamente questionando por que Takuya usava um acessório tão estranho. Takuya se virou, exibindo um sorriso educado. Como há muitos convidados e eu tinha algum tempo livre, fui designado para dar as boas-vindas a você e à delegação de Amegakuri. Espero que você entenda. Posso dizer que não entendi? Capítulo 494. Konoha mantém seus rancores, não importa há quanto tempo eles começaram. Quando se tratava de Konoha, uma das 5 grandes vilas ninja, a Megakuri nunca esteve em posição de negociar como iguais. Não tinha essa posição no passado, e certamente não tinha agora. Pequenas vilas continuaram sendo pequenas vilas, mesmo que tivessem um semideus como Ans da Salamandra. Sua reputação pode ter sido formidável, mas não se traduziu em influência real. A menos que Ans pudesse dominar todo o mundo ninja como a Shirama Senju fez, ele seria apenas mais um ninja. Observando o perfil sorridente de Takuya, Ans suspirou. Eu nunca imaginei que a criança que conheci naquela época cresceria tanto. Mas estou curioso. Como alguém como você que tem um relacionamento tenso com a liderança de Konoha, consegue coexistir com eles tão bem? Você precisa ser tão direto, velho? O ninja da chuva que acompanhavas começou a suar frio. Falar sobre um assunto tão delicado em Konoha, como seus convidados, era realmente apropriado. Mas Ans não parecia se importar se suas palavras ofenderam Konoha ou se Takuya as denunciou. Isso é problema meu, Takuya respondeu com um sorriso calmo, seu olhar firme. Você não precisa se preocupar com isso.
Essa velha raposa ainda está brincando, mesmo com a idade dela. Pena que ele escolheu a pessoa errada. Para outros, tal observação pode provocar uma forte reação. Mas para Takuya, por que eu desperdiçaria energia com algo tão trivial? Qualquer um que interagiu com a liderança de Konoha já sabia sobre as relações ruins de Takuya com o terceiro Hokage e seus aliados. Não era segredo. Ainda assim, só porque era de conhecimento comum não significava que ele abordaria o assunto com pessoas de fora como Ans. Dito isso, parece que seu Amegakuri teve seu desenvolvimento limitado desde a guerra, comentou Takuya, mudando de assunto. Ans olhou para o céu nublado e suspirou. As cicatrizes deixadas pela guerra demoram muito para curar. Talvez, respondeu Takuya, sem interesse em prolongar a conversa, e continuou liderando o caminho. O problema com a Amegakuri era simples, pobreza. As guerras devastaram a Terra da Chuva, e Ans tirou muito dos cofres do daimyo para financiar seus esforços militares. Após a guerra, a propriedade do daimyo estava muito esgotada para oferecer mais suporte. Sem ajuda externa e dado o ambiente severo da Terra da Chuva, a Amegakuri tinha poucas fontes de renda. O fato de a vila ter conseguido sobreviver por tanto tempo foi impressionante, principalmente graças à reputação de Ans. Sem ele, a situação de Amegakuri teria sido muito pior. Embora a vila não tivesse muito a oferecer, a realidade era que até mesmo restos eram valiosos para alguém. Se não fosse pela presença de Ans, outras forças teriam aparecido para retalhar o pouco que restava de Amegakuri. Ainda assim, parte da estagnação de Amegakuri decorreu de problemas internos. A guerra abalou a determinação de Ans, deixando-o muito menos focado no desenvolvimento da vila. Além disso, a crescente influência da Akatsuki fragmentou os recursos de Amegakuri. Enquanto Ans estivesse vivo, a vila poderia manter sua frágil posição no mundo ninja. Mas uma vez que ele se foi, seu futuro parecia sombrio. Takuya parou em frente a um prédio de 2 andares com um pátio, designado como alojamento de Amegakuri. É aqui que vocês ficarão. Para minimizar o atrito e facilitar o gerenciamento, todos os grupos visitantes são alojados separadamente. Não é para mirar Amegakuri especificamente. Comida e suprimentos serão entregues em intervalos regulares. Se vocês tiverem alguma solicitação, podem informar nossa equipe, Takuya explicou enquanto liderava o grupo para dentro. Após acalmar os ninjas da chuva, Takuya se preparou para partir. Monitorar a situação à distância era suficiente, desde que a Amegakuri não causasse problemas. Os ninjas da chuva não receberam nenhum tratamento especial. Suas acomodações eram as mesmas de outras vilas menores, agrupadas com outras nações menores. Konoha não estava prestes a elevar o status de Ans desnecessariamente. Se tivesse, eles não teriam designado Takuya para cumprimentá-lo em primeiro lugar. Lord Ans, Konoha não está nos levando a sério. Um dos ninjas da Vila da Chuva reclamou assim que as portas foram fechadas. Eles nos colocaram em acomodações tão precárias. Na visão dos ninjas da chuva, a Amegakuri pode não estar no mesmo nível das 5 grandes nações, mas ainda estava léguas à frente da maioria das vilas menores. Seus alojamentos deveriam ter sido colocados depois dos de Suna ou Kumo, não agrupados com vilas menores. Ans lançou um olhar frio para seu subordinado. Você quer ficar em algum lugar melhor? Ele não, Lord Ans. Eu não ousaria. Percebendo o descontentamento de seu líder, o ninja rapidamente abaixou a cabeça, com suor escorrendo pelas costas. Um fãs bufou, fechando os olhos e ficando em silêncio. Ele não precisava de ninguém para lembrá-lo de que Konoha não considerava Amegakuri como iguais. Isso já estava claro para ele. O fato de Takuya ter sido designado para recebê-los era prova suficiente. Era um aviso, fiquei na linha. Se vocês causarem problemas, Amegakuri enfrentará consequências. Ans não veio a Konoha por genuína boa vontade para parabenizar Tsunade por se tornar a 4ª Hokage. Ele estava aqui apenas porque os pedidos persistentes do daimyo não lhe deixaram escolha. Agora que ele estava ali, o que importava se Konoha os desprezasse? Amegakuri e Konoha nem estavam na mesma liga. Fazer uma cena só traria mais humilhação. Takuya não se importava com o que Ans pensava. Esse era um arranjo de Konoha, não uma decisão pessoal dele. Se Ans tivesse queixas, ele poderia levá-las ao terceiro Hokage e ao conselho dos anciões. Honestamente, dada a reputação de Ans, Amegakuri merecia um tratamento melhor, mas sua história com Danzo provavelmente foi a razão para essa desfeita. Embora Danzo fosse agora um Nukenin, ele já foi um oficial de alto escalão de Konoha e conselheiro do Hokage. As ações passadas de Ans que quase levaram à morte de Danzo foram um tapa na cara de Konoha. Se você não me respeita, por que eu deveria respeitar você? Ans achava que Konoha havia esquecido só porque o tempo havia passado? Alguns ressentimentos não desaparecem, eles simplesmente esperam o momento certo para serem resolvidos. Enquanto Takuya passeava pelas ruas chuvosas guarda-chuva na mão, ele notou que as ruas estavam quase vazias. A chuva de inverno tinha um jeito de manter a maioria das pessoas dentro de casa. Sem que ele soubesse, ou assim pensavam, 3 pequenas figuras o seguiam furtivamente à distância. Quando Takuya entrou em um pequeno restaurante, o trio não hesitou em segui-lo para dentro. Eles eram ninguém menos que os líderes da Akatsuki, Yaiko, Nagato e Konan. O que eles acreditavam ser uma operação secreta de perseguição foi facilmente detectado pelas habilidades sensoriais de Takuya. Só porque seus olhos estavam cobertos não significava que ele não estava ciente do que estava ao seu redor. Suas poderosas habilidades sensoriais eram tão afiadas quanto um segundo par de olhos. Devemos entrar? Yaiko perguntou, coçando a cabeça e olhando para seus 2 companheiros. Sim. Konan respondeu imediatamente, não querendo perder a oportunidade de conhecer Takuya. Afinal, enquanto estivessem em Konoha, quem sabia se teriam outra chance de vê-lo? Nagato, sempre quieto, assentiu levemente em concordância. Seu cabelo longo caía sobre seu rosto, escondendo a maior parte dele, deixando apenas a metade inferior visível. Tudo bem, vamos entrar. Você acha que o sensei não vai nos repreender, certo? Yaiko perguntou nervosamente. Pare de perder tempo. Konan gritou, empurrando Yaiko para frente.
Comparado ao medo de ser repreendido, Conan estava mais preocupado com os olhos de Takuya. Vê-lo nos portões da vila a encheu de alegria e excitação. Mas quando ela notou o pano cobrindo os olhos dele, seu coração afundou. Capítulo 495. O mundo caótico trata vidas como cães. O crescimento tem um preço. Há algo errado com os olhos do sensei? Eles estavam feridos ou há outra coisa que o obriga a mantê-los cobertos? Sabe, bloquear os negócios de alguém não é muito educado, gritou a voz de Takuya antes que os três pudessem se demorar mais. O trio congelou, seus corpos rígidos de constrangimento. Após um momento de hesitação, eles empurraram a porta e entraram no pequeno restaurante. Lá dentro não havia outros clientes além de Takuya, que estava sentado em um canto, tomando chá fumegante. Sensei. Sentindo-se nervosos e culpados, o trio se aproximou, curvou-se educadamente e cumprimentou Takuya. Apesar do pano cobrindo seus olhos, Takuya levantou a cabeça para encará-los. Impressionante. Sua força cresceu consideravelmente. É difícil acreditar que sem um professor ou acesso a recursos ninja adequados, você conseguiu chegar tão longe. Sensei, nós somos Akatsuki. Yaiko estufou o peito, cheio de orgulho pelos elogios de Takuya. Seu comportamento, cheio de inocência infantil, lembrava o de Navaki, ingênuo, um pouco tolo e às vezes completamente bobo. Eu já te disse antes, não sou seu professor, Takuya disse com um sorriso divertido, balançando a cabeça. Ainda não desistiu, né? Sente-se. Estou curioso para saber o que vocês três passaram todos esses anos. Para nós, você sempre será nosso professor, declarou Yaiko, embora seu entusiasmo anterior tenha diminuído um pouco. Você nos salvou da escuridão e nos mostrou o caminho para a luz. Mesmo que Takuya se recusasse a reconhecê-los como seus alunos, eles sempre o consideraram seu sensei. Yaiko esperava que agora, depois de ver o quão longe eles haviam chegado, Takuya pudesse finalmente aceitá-los como discípulos. Mas claramente, eles estavam pensando demais. Takuya nunca havia tido tais pensamentos. Sente-se, repetiu Takuya. O trio obedientemente tomou seus assentos. Yaiko e Nagato sentaram-se em frente a Takuya, enquanto Conan, sempre ousada, escolheu o lugar ao lado dele. Sem hesitar, ela perguntou ao sensei sobre seus olhos. Uma pequena cabeça branca surgiu por baixo das roupas de Takuya. Sove, curioso e alerta, voltou seu olhar para Conan. Meus olhos estão desconfortáveis ultimamente, então estou mantendo-os cobertos. Eles ficarão bem depois de um tempo, disse Takuya enquanto acariciava a cabeça de Sove. Conte-me sua história. Estou bastante curioso. Conan hesitou, mas não insistiu mais. Ela começou a contar a jornada deles. Após a guerra, a Terra da Chuva estava um caos. Com seu apoio, conseguimos ganhar uma posição em Amegakure e focamos em melhorar nossas habilidades. Assim que a vila se estabeleceu, partimos para explorar o mundo exterior. Durante nossas viagens, lidamos com muitos ninjas desonestos que estavam causando problemas, e também obtivemos alguns. Conan fez uma pausa, sua expressão preocupada. A próxima parte da história foi sombria. Para sobreviver, ficar mais forte e ajudar os outros, o trio recorreu a todos os meios possíveis. Sem os ensinamentos idealistas de Jiraiya, seu caminho teria sido muito mais implacável. Nagato, em particular, teve um papel crucial. Para proteger Conan e Yaiko, ele usou o poder do Rinnegan. Esse poder permitiu que eles assegurassem os recursos e técnicas necessárias para o crescimento, mas teve um custo significativo. Felizmente, contanto que Nagato não se esforçasse demais, seu corpo agora maduro poderia lidar com a tensão. A jornada deles foi árdua, cheia de sacrifícios. Na caótica Terra da Chuva, onde a vida valia menos que a de um cachorro, 3 crianças armadas apenas com conhecimento básico conseguiram ascender por pura determinação e coragem. Sem que eles soubessem, Zetsu Negro estava trabalhando nas sombras para garantir que o trio da Akatsuki não vacilasse. Depois de ouvir a história de Conan, Takuya levantou a mão, bagunçando gentilmente seus cabelos e lhe ofereceu um sorriso reconfortante. Você se saiu bem. Não há necessidade de se sentir culpado ou arrependido pelas coisas que fez. Esses são os preços do crescimento. Se eu tivesse crescido na Terra da Chuva, minhas experiências poderiam ter sido ainda mais sombrias que as suas. Ele serviu uma xícara de chá para eles. Por enquanto, comam e descansem. Encarem esta visita a Konoha como uma chance de relaxar. Juntar-se à propriedade do Daimyo foi uma decisão sábia. Reduziu as chances de conflito direto com a Megakure. Com o apoio do Daimyo, Akatsuki poderia se desenvolver aberta e legitimamente. Enquanto a Megakure poderia achar a presença deles irritante, eles não poderiam se opor abertamente a eles sem arriscar uma briga com o Daimyo. A Megakure já estava empobrecido e muito endividado com o Daimyo. Agora que o Daimyo estava finalmente em posição de oferecer ajuda financeira, mirar na Akatsuki só iria perturbar esse delicado equilíbrio. E nunca subestime a importância do dinheiro. Sem apoio financeiro, a Megakure não poderia se desenvolver, e sem desenvolvimento, a Terra da Chuva permaneceria instável. Mesmo com os esforços da Akatsuki, sua influência era limitada por sua falta de força e números. Diferentemente da linha do tempo original, onde a Akatsuki entrava em conflito constantemente com a Megakure. Seu alinhamento pragmático com o Daimyo permitiu que eles crescessem sem resistência. Hahaha. Convencer o Daimyo exigiu muito esforço da minha parte e Yaiko se gabou orgulhosamente. Nagato, sempre composto, silenciosamente estourou sua bolha. Foi ideia de Conan, e ela liderou as negociações que convenceram o Daimyo. O rosto de Yaiko ficou vermelho de frustração. Você não pode me deixar ter esse momento? A dinâmica entre o trio era clara. Yaiko era o líder determinado, Nagato o mais forte entre eles, e Conan o estrategista que administrava os negócios da organização. Observando o constrangimento de Yaiko, Conan conteve uma risada, optando por não intervir. Era evidente que o vínculo deles era tão forte como sempre. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 496. Ah, que desperdício, um gênio comparável ao deus do Shinobi ficando cego. O jantar com Yahiko, Nagato e Conan durou horas. Eles conversaram com Takuya até o anoitecer, e mesmo depois de Takuya firmemente recusar seus pedidos para ficar mais tempo, os três relutantemente retornaram para seus alojamentos. Depois de mandar o trio embora, Takuya colocou Sova em seu casaco e retomou suas tarefas. Embora o ninja da Vila da Chuva tenha se comportado bem e não tenha mostrado sinais de causar problemas, o protocolo exigia vigilância. A última coisa que ele precisava era de alguém dedurando Tsunade e ela o arrastando para uma discussão. À medida que representantes das nações menores e vilas menores se acomodavam, o evento principal começou. A delegação de Tsunagakure, liderada por Chiyo, foi a primeira entre as 5 grandes vilas ninja a chegar em Konoha. Naquela mesma tarde, os representantes de Kirigakure e Iwagakure também fizeram seu caminho para a vila. A delegação mais distante de Komogakure ficou um pouco para trás. Apesar de estar localizada do outro lado do mar, Kirigakure havia chegado mais cedo graças à sua aliança com Konoha. Desde o fim da guerra, os navios da Vila da Névoa tinham recebido passagem livre pelas águas do País do Fogo. Essa vantagem permitiu que eles ultrapassassem Komogakure, apesar da rota terrestre mais curta deste último. A crescente rota comercial através do mar não só fortaleceu as relações, mas também encheu os bolsos dos daímios tanto da Terra da Água quanto da Terra do Fogo. Ambos estavam praticamente sorrindo de orelha a orelha com a receita que entrava. Konoha e Kirigakure ficaram igualmente satisfeitas com o arranjo. Cada uma tinha suas próprias caravanas comerciais, e um daimyo rico era mais generoso com o financiamento. Enquanto isso, a delegação de Komogakure ainda estava na estrada. O filho do terceiro Raikage, liderou o grupo pessoalmente, acompanhado pelo conselheiro de confiança Dodai. Embora Komogakure tenha sido o último a chegar, eles estavam bem cientes de tudo o que acontecia em Konoha por meio de seus canais de inteligência. Outras vilas já chegaram. Devemos acelerar o passo? Dodai sugeriu. Ainda há tempo, não é? Sem pressa respondeu balançando a cabeça. Ele estava arrastando os pés intencionalmente, garantindo que Komogakure seria o último a chegar. Foi um movimento calculado para fazer a entrada dele se destacar. Ouvi dizer que os olhos de Yagami Takuya estão com problemas. É por uso excessivo de seu Manjeki Sharingan? Dodai perguntou. O Manjeki Sharingan de Takuya não era segredo. Era conhecido há muito tempo no mundo ninja. Kirigakure, em particular, havia sofrido significativamente em suas mãos. O clã Kaguya quase foi exterminado sob seu comando, com as forças Uchiha liderando o ataque. Como um dos adversários mais prováveis de Konoha, Komogakure investiu pesadamente em inteligência sobre o clã Uchiha. A notícia de Takuya cobrindo os olhos levantou suspeitas imediatas. Ele estava perdendo a visão? Como Uchiha Madara uma vez perdeu por usar excessivamente o Manjeki Sharingan? Talvez, Dodai respondeu inseguro. Mas é verdade que ele tem mantido os olhos cobertos ultimamente. Que pena, murmurou com decepção. Eu esperava testar minha força contra ele, para ver o quão forte esse suposto gênio, que dizem rivalizar com o deus Shinobi, realmente é. Mas agora, Dodai suspirou. Duvido que Konoha deixaria você desafiá-lo. Se os olhos de Yagami Takuya estão realmente comprometidos, sua força provavelmente está afetada. Um duelo certamente seria recusado. Também era um gênio reconhecido. Mas uma luta entre 2 prodígios não tinha sentido se um deles não estivesse com força total. Dodai estava confiante de que Konoha não arriscaria permitir tal luta. Decepcionante. Realmente decepcionante, disse-a com um suspiro, sua empolgação pela viagem diminuída. O objetivo principal de Komogakure era reunir inteligência e avaliar as capacidades militares de Konoha. Assumiu a responsabilidade de desafiar Takuya, testando se ele realmente correspondia à sua reputação como um par de Hashirama Senju. Embora os feitos de Takuya tenham se espalhado pelo mundo ninja, sua derrota do terceiro Kazekage sendo um destaque, Komogakure permaneceu cético. Eles suspeitavam que suas habilidades eram exageradas. Em Konoha, Takuya estava sentado em uma cadeira, tomando uma bebida que Pakura lhe entregou. Esse pessoal de Komogakure está realmente se arrastando. Eles são os únicos que sobraram, e ainda não estão aqui, Takuya comentou bocejando. Seus motivos eram óbvios. Komogakure queria fazer uma grande entrada, garantindo que sua chegada se destacasse. Eles estão fazendo isso de propósito, Takuya disse com um sorriso irônico. Até Kirigakure conseguiu chegar cedo. De jeito nenhum, Komogakure está apenas tomando seu tempo. Pakura, que estava por perto, relatou. Os ninjas da chuva não fizeram nenhum movimento suspeito. Eles ficaram em seus alojamentos o tempo todo. Jogada inteligente da parte de Ans, Takuya comentou sorrindo levemente. Ele perseguiu Danzo e desferiu um golpe significativo na vila, envergonhando Konoha no processo. Não é surpresa que Tsunade não tenha interferido na decisão do Conselho Ancião de dar-lhe um ombro frio. Se ele causar problemas agora, isso só vai envergonhar a Megakure. Melhor ficar parado. Parece que até os deuses envelhecem, refletiu Takuya. Pakura, depois de pensar um pouco, perguntou, Senhor, quão forte Ans realmente é? Ela ouvia histórias sobre ele desde a infância, mas não tinha uma compreensão concreta de suas habilidades. Especialmente porque ele ficou recluso após a Segunda Guerra Ninja. Ele é forte, Takuya admitiu depois de pensar um pouco. Mas sua mentalidade como um guerreiro forte foi destruída pela guerra. Suas habilidades não declinaram, mas na melhor das hipóteses estagnaram. Pakura franziu a testa diante da avaliação vaga. Percebendo sua curiosidade, Takuya provocou. Se sua liberação de queimadura puder queimar as toxinas da salamandra dele, e você trabalhar seu taijutsu, você poderá derrotá-lo. A maior força de Ans estava no veneno mortal de sua salamandra, seu formidável taijutsu e sua incomparável técnica de cintilação corporal. Embora seu kenjutsu fosse bem visto, Takuya sempre sentiu que era um ponto fraco. Um espadachim empunhando uma foice enorme? Takuya não sabia se criticava ou ria. Aí vem eles.
alguém anunciou, interrompendo os pensamentos de Takuya. Finalmente a tão adiada delegação de Komogakuri chegou a Konoha. Liderados por o filho do terceiro Raikage, e pelo conselheiro de confiança Dodai, sua chegada deu a Konoha o respeito que ela merecia. Desculpas pelo atraso, pessoal. A longa distância nos atrasou, disse Dodai, oferecendo uma reverência cortês. É claro, não se rebaixaria a pedir desculpas, deixando a tarefa para Dodai. Vocês chegaram bem rápido, na verdade. Eu esperava que seu grupo aparecesse um pouco antes da cerimônia começar, Takuya respondeu, dando um passo à frente. O rosto de Dodai congelou momentaneamente com a observação direta. Claramente Takuya não estava comprando a desculpa deles. Forçando um sorriso, Dodai disse, não foi intencional. A distância de Komogakuri para Konoha é simplesmente grande demais. Claro, Takuya respondeu levemente. Por aqui, por favor, eu te acompanho até suas acomodações. Não que eu acredite em você nem por um segundo. Capítulo 497. Você não vai lutar contra alguém que é quase cego? Você está com medo? Você está menosprezando Komogakuri? Exigiu, sua voz cheia de fúria. Ao contrário de Dodai, que conseguia manter a compostura, não tinha paciência para insultos sutis. Seu temperamento, típico de Raikage, explodia facilmente, mesmo que ele ainda não tivesse herdado oficialmente o título. E isso é? Takuya perguntou, fingindo ignorância enquanto virava a cabeça para Dodai. Com um tom de desculpas, ele acrescentou, minhas desculpas. Meus olhos não estão nas melhores condições ultimamente, então não consigo reconhecer claramente pessoas que não conheci antes. A multidão, composta por ninjas de Konoha e representantes de outras vilas reunidas no portão, observava com expressões estranhas. Yagami Takuya, você ao menos se ouve? Sua consciência deve doer dizendo isso em voz alta. Mesmo com os olhos cobertos, ninguém acreditaria que ele tinha problemas para reconhecer pessoas. Qualquer um com relatórios básicos de inteligência sobre ele sabia que as habilidades sensoriais de Takuya rivalizavam com as do clã Uzumaki. Sua visão pode estar prejudicada, mas sua percepção era impecável. A expressão de Dodai ficou um pouco amarga, mas ele manteve a educação ao se apresentar. Este é o Sr. filho do terceiro Raikage. Em Komogakuri, independentemente do nome original, aqueles que se tornavam Raikage adotavam o título Takuya inclinou a cabeça como se tentasse discernir a presença de com suas habilidades sensoriais. Após uma longa pausa, ele perguntou hesitantemente se bem me lembro, apenas Raikage pode usar esse título, certo? Bem, isso é porque mal havia começado a explicar quando Takuya interrompeu com uma compreensão exagerada. Somente o Raikage pode usar o nome e já que o terceiro Raikage ainda está vivo, você deve ser pequeno A? Várias pessoas na multidão caíram na gargalhada, incapazes de se conter apesar de seus melhores esforços. Mesmo aqueles que tentaram reprimir falharam miseravelmente, cobrindo suas bocas enquanto seus ombros tremiam. A delegação de Komogakuri ficou atordoada. Pequeno A? Que tipo de apelido ridículo era esse? No entanto, quando eles pensaram sobre isso, fez um estranho tipo de sentido. O terceiro Raikage era e seu filho, também chamado poderia logicamente ser chamado de Pequeno A. Mas o termo era inegavelmente estranho. Que diabos? Dodai pensou, completamente sem palavras. Ele nunca imaginou que alguém ousaria chamar de algo tão absurdo. E ainda assim a lógica era irritantemente sólida. Esse pirralho perdeu a cabeça, pensou Dodai, livrando-se do raciocínio bizarro que o prendia momentaneamente. Seu bastardo, você está zombando de mim? O rosto de ficou vermelho brilhante de raiva, seus músculos já enormes inchando como se ele estivesse se preparando para esmagar Takuya com um único soco. Não, de jeito nenhum, Takuya respondeu, sua expressão calma e agradável. Zombando de você? Isso é muito duro. Eu estava apenas ridicularizando você. Zombaria seria muito mais sério. Isso é ainda pior. Pakura suspirou, cobrindo o rosto com uma mão. Sentindo a situação saindo do controle, ela puxou a manga de Takuya, tentando dissipar a tensão. Lorde Takuya, ela sussurrou. Ele pode estar provocando você, mas ele ainda é um convidado. Vamos evitar conflitos desnecessários. Embora Pakura admitisse que os argumentos de Takuya eram tecnicamente válidos, brigar com um convidado no portão da vila não era exatamente uma boa ideia para Konoha. Dodai exclamou alarmado, rapidamente se colocando entre e Takuya. Ele temia que pudesse perder a paciência e atacar, criando uma bagunça ainda maior. Embora não fosse ideal para um anfitrião zombar de um convidado, seria desastroso para um convidado atacar o anfitrião. Dodai olhou nervosamente para os shinobi de Konoha próximos, muitos dos quais já estavam se reunindo para observar. Se uma briga começasse, as coisas poderiam escalar rapidamente. A estratégia usual de Komogakuri de usar ameaças veladas de guerra para conseguir o que queriam não funcionar aqui. Com Tsunade prestes a assumir o cargo de quarto Hokage, qualquer ameaça só provocaria Konoha ainda mais. Além disso, mesmo em seu estado enfraquecido, Konoha não recuaria de uma luta com Komogakuri. Se forçou a se acalmar, encarando Takuya com uma mistura de frustração e desdém. Ouvi dizer que Yagami Takuya é aclamado como um gênio a par do deus Shinobi, Hashirama Senju. Mas vendo você agora, cego pelo uso excessivo do seu Sharingan, não posso deixar de me sentir desapontado. O que? As palavras de chocaram os espectadores, especialmente os ninjas de Konoha. Até o terceiro Hokage, observando através de sua bola de cristal, quase caiu da cadeira. Embora ele e Takuya tivessem suas diferenças, Hiruzen Sarutobi não queria que nenhum dano acontecesse a um dos maiores trunfos de Konoha. Poderia ser verdade? O uso excessivo do Manjeki Sharingan cobrou seu preço? E agora? Se a visão de Takuya fosse realmente comprometida, isso afetaria severamente sua eficácia em combate, um golpe desastroso para Konoha, especialmente com Iwagakuri à beira da guerra e Komogakuri causando problemas. Pakura agarrou Takuya pelos ombros, virando para encará-la. Pela primeira vez seu tom foi forte.
É verdade? Seus olhos estão danificados? Danificou minha bunda. Takuya queria revirar os olhos, mas se conteve. Se não fosse pelo pano cobrindo seu rosto, ele teria mostrado a eles os círculos tênues de seu Rinnegan em desenvolvimento. Estou bem. Mais do que bem. Meu Rinnegan está quase completo. Estou prestes a voar para novas alturas. Não é nada sério, ele a tranquilizou. Só uma leve irritação. Vai passar com o tempo. Vendo a expressão presunçosa de A, Takuya decidiu brincar com o mal-entendido. Se ele acha que eu sou quase cego, por que não se inclinar para isso? Realmente lamentável, a zombou. Eu esperava testar minha força contra você, mas vendo sua condição agora, parece inútil. Ah, então você gosta de provocar as pessoas, hein? Dois podem jogar esse jogo. Você queria me desafiar? Takuya perguntou, livrando-se do aperto de Pakura e encarando-a diretamente. Eu fiz. Mas agora, adeu de ombros, abrindo as mãos em falsa decepção. Por que se incomodar em lutar com alguém que é quase cego? Não tem sentido. Você costumava ser um homem. Não é mais um? Takuya retrucou. A piscou estupefato. Do que você está falando? Eu disse. Takuya respondeu com um sorriso. Se você não luta contra alguém que é quase cego, você está com medo? O ar ao redor deles ficou tenso. As palavras de Takuya eram um desafio claro, e a multidão sabia que as coisas estavam prestes a piorar. Diga a hora e o lugar, a retrucou. Dodai, agora visivelmente angustiado, tentou intervir. Ah, não seja precipitado. Capítulo 498. Sove. Vou garantir que ele não consiga andar de novo. Este era o território de Konoha. Vencer ofenderia Konoha, e perder só traria vergonha para si mesmo. O que tornou a situação ainda mais difícil de aceitar foi que vencer também não parecia uma grande conquista. Se os olhos de Takuya não fossem um problema e sua força estivesse no auge, derrotá-lo certamente traria glória à Vila da Nuvem Oculta. Mas o atual Takuya estava quase cego, incapaz de usar o Sharingan, e sua força sem dúvida havia diminuído em mais da metade. Portanto, derrotar Takuya nesse estado dificilmente seria motivo de honra. Então amanhã de manhã às 9 em ponto, no campo de treinamento 4 de Konoha, Takuya definiu decisivamente a hora e o local. A celebração da aldeia estava marcada para o meio-dia, para que pudessem resolver o duelo pela manhã. Terminar a luta antes de comparecer à celebração seria perfeito. Seria uma boa oportunidade de conter a arrogância da Vila da Nuvem. Pakura, leve-os para seus alojamentos e instruiu Takuya, delegando a tarefa de guiar a delegação da Vila da Nuvem Oculta. Notícias sobre os problemas oculares de Takuya se espalharam como fogo. Anteriormente as pessoas o notaram cobrindo os olhos, mas presumiram que ele estava ferido e não deram muita importância. Mas agora, graças ao comentário direto do jovem a da Nuvem Oculta, a verdade veio à tona. Foi uma grande notícia. Tsunade-sama, há um assunto urgente. O que foi? Tsunade perguntou impacientemente. Os últimos dias foram cheios de problemas, deixando Tsunade com pouco tempo para descansar. Seus olhos injetados de sangue revelavam o quão exausta ela estava. Quando Tsunade ficava sem dormir, seu temperamento ficava explosivo. Mas o mensageiro da Anbu não teve escolha a não ser relatar a situação, apesar do risco. Ele relatou os eventos nos portões da aldeia. O que você disse? Os olhos do Takuya estão com problemas? Tsunade já havia perguntado a Takuya sobre seus olhos estarem cobertos, e sua resposta foi, eles estão um pouco desconfortáveis. Eles vão se recuperar em breve. Ela não pensou muito nisso porque confiava nas palavras de Takuya. Se houvesse um problema real, ele teria procurado a ajuda dela imediatamente. Poderia ser. Uma possibilidade sombria passou pela mente de Tsunade, e seu rosto empalideceu enquanto suas pupilas se contraíam. Ela se lembrou de seu tio-avô, Tobirama Senju, mencionando que quando o Sharingan de um Uchiha evoluía para um Mangekyou Sharingan, o uso excessivo poderia levar à cegueira. Uchiha Madara foi um excelente exemplo disso. Isso não era mera calúnia contra Madara, mas sim a verdade por trás do transplante de olhos dele e de Izuna. Até mesmo o próprio clã Uchiha não sabia da história completa. Após a traição de Madara, este se tornou um dos seus maiores escândalos. Qualquer um que prejudicasse seu próprio irmão não poderia ser considerado uma boa pessoa. Takuya frequentemente usava o poder do seu Mangekyou Sharingan. O uso excessivo do Mangekyou poderia realmente resultar em cegueira. Tsunade não conseguia ficar calma. Ignorando a pilha de trabalho inacabado, ela saiu abruptamente do escritório do Hokage. O súbito afluxo de forasteiros também aumentou a pressão sobre o clã Uchiha, incluindo Uchiha Mikoto, que estava lidando com tarefas clericais. Líder do clã? Mikoto olhou surpreso quando Fugaku entrou na sala com uma expressão solene. Mikoto sobre os olhos de Takuya. Fugaku perguntou cautelosamente. Por isso? Mikoto não conseguiu evitar sorrir ironicamente. Takuya disse que seus olhos têm se sentido um pouco desconfortáveis ultimamente, então ele os está cobrindo. Ele disse que eles vão se recuperar em breve. Recuperar? Como alguém com o Mangekyou Sharingan, Fugaku sabia que uma vez que o poder visual do Mangekyou se esgotasse, a recuperação seria impossível. A diferença entre o Mangekyou e o Mangekyou Sharingan eterno não estava clara nem para o clã Uchiha devido à falta de informação. Então, quando os rumores começaram a se espalhar, Fugaku acreditou neles. Ele se lembrou de quantas vezes Takuya confiou no poder de seu Mangekyou em batalha. Após ouvir isso de Fugaku, o rosto de Mikoto empalideceu. Sem dizer uma palavra, ela saiu correndo da sala. Suspirar. Observando a partida apressada de Mikoto, Fugaku soltou um suspiro profundo. Os problemas oculares de Takuya não eram boas notícias para o clã Uchiha. Sem saber do caos lá fora, Takuya sentou-se no sofá de casa, segurando Milo. Sove, amanhã você vai lidar com aquele jovem, abata nele completamente e não se segure. Aquele cara tem um corpo forte, então não se preocupe em machucá-lo. Alguém bateu à sua porta. Ele não podia deixar passar. Como lutar dependia dele. Deixar o Sove subir no palco seria o suficiente.
Afinal, invocar feras também fazia parte da força de alguém. Entendido, Sov respondeu suavemente, piscando seus grandes olhos lacrimejantes. Amanhã, darei uma lição naquele jovem A e descarregarei sua raiva, mestre. Sov estava dormindo mais cedo e não tinha ideia de quem era esse jovem A. Mas já que Takuya havia dito para bater nele com força, isso era tudo que ela precisava saber. Se a mestra disse para bater nele, então bata nele. Nem mesmo seu pai conseguiu pará-la. Ela garantiria que ele não conseguisse sair da cama e viver normalmente por um tempo. Quando Sov fez uma promessa, ela cumpriu. Dengue. Segurando Sov com um sorriso travesso, o sorriso de Takuya congelou em seu rosto. Não importa o quão urgente seja, não há necessidade de invadir assim. Essa porta é cara. De todas as coisas com que você tem que se preocupar, você está preocupado com o custo da porta? Minato arrastou Navaki para dentro da sala, parecendo visivelmente ansioso. O que está acontecendo com seus olhos? Você já perdeu a visão? Por que não nos contou? Takuya, seu idiota. Você ao menos nos considera seus irmãos? Seus amigos? Navaki ficou furioso, apontando um dedo acusador para Takuya enquanto o repreendia. Ele parecia tão agitado que parecia que poderia começar a xingar. O que o mestre fez para aborrecê-los tanto? Sov piscou confuso. O mestre realmente tinha um problema de olho? Não parecia. Até Navaki, que normalmente temia Sov, estava chateado demais para se importar com a presença dela. Isso mostrou o quão preocupados ele e Minato estavam. Takuya, a pessoa em questão, ficou completamente perplexo. Eu já te disse. Meus olhos estão um pouco desconfortáveis, mas logo eles vão se recuperar. Espere um segundo. Você realmente não acreditou no que aquele jovem a disse, não é? Vamos lá, use seu cérebro. Você prefere confiar nas palavras dele do que nas minhas? Takuya ficou completamente sem palavras. Era só uma tática para zombar e provocá-lo. Não havia razão para que ele, Takuya Yagami, pudesse zombar do jovem A, mas o jovem A não podia retaliar com alguma conversa fiada. E eles caíram nessa? Se seus olhos não estivessem evoluindo naquele momento, ele teria colocado esses dois idiotas sob um genjutsu, forçando-os a fazer uma dança ridícula juntos. Tem certeza de que está bem? Minato ainda parecia duvidoso. Enquanto estava em uma missão, encontrei Mikoto. Ela disse que o poder do seu Sharingan está quase esgotado. Quando acabar, você perderá a visão. É por isso que corri para cá com Navaki. Que diabos? Takuya não conseguiu evitar xingar. Quem diabos estava espalhando esses rumores? Espere um minuto, somente Fugaku saberia sobre o consumo de energia visual do Manjek. Poderia ser ele? Inacreditável. Outros espalharam rumores, e você colocou lenha na fogueira? Você é outra coisa. Espere só. Vou lembrar disso. Capítulo 499. Sov é tão incrível assim? Ela pode até restaurar o poder visual. O que é isso sobre o esgotamento do poder visual do Manjek Sharingan? Você não acha que nos deve uma explicação? Na porta da frente, Tsunade chegou com uma cara severa, acompanhada de Uchiha Mikoto. Não muito atrás deles estavam Kushina e Pakura. Ótimo. Todos estavam reunidos. Estava ficando animado hoje, tão animado que até Tsunade, que estava correndo sem parar, entrou furiosa. Claramente rumores podem ser mortais. Espere, havia mais alguém se aproximando. Sentindo a presença dentro de seu alcance de detecção, Takuya suspirou em resignação. Só estou aqui para dar uma olhada. Vestido com seu traje ambu, Sakuma Taki já havia removido sua máscara. Sob o olhar escrutinador de todos, particularmente Tsunade, cujos olhos pareciam perfurar sua alma, ele sentiu um pouco de coceira. Afinal, faltar ao trabalho assim não era exatamente responsável. Certo, pessoal, entrem. Vou explicar tudo de uma vez para que vocês parem de ficar tentando adivinhar. Embora um pouco desamparado, Takuya também ficou profundamente comovido com o quanto essas pessoas se importavam com ele. Ainda assim, a preocupação exagerada deles o deixou tocado e exasperado. Estou bem. Gesticulando um ok com a mão, Sakumo rapidamente entrou na vila, fechou a porta e acrescentou. Coloquei um esquadrão lá fora para proteger contra possíveis intrusos. O pessoal da Ambu já estava no limite, especialmente em momentos como esse. No entanto, aqui estava Sakumo casualmente puxando um esquadrão inteiro para ajudar. Isso era realmente apropriado? Tsunade suspirou, esfregando a testa. Depois de pensar sobre isso, ela não rejeitou a boa vontade de Sakumo. Já que eles já estavam aqui, eles poderiam muito bem ficar de guarda. Primeiro, porém, ela queria ouvir o que Takuya tinha a dizer. Na sala de estar, todos estavam em um círculo, nem se incomodando em sentar. Eles olhavam fixamente para Takuya, fazendo sentir uma imensa quantidade de pressão. Sov, sempre oportunista, rapidamente se enfiou nas roupas de Takuya, murmurando baixinho. Mestre, estou com sono. Sonolento meu pé. Sua coisinha sem coração. Como você pôde se esconder agora? Sentindo Sov se contorcendo em seus braços para encontrar um lugar confortável para dormir, Takuya quis xingar. Tudo bem, Takuya começou, decidindo que era melhor esclarecer as coisas rapidamente para evitar mais mal-entendidos. Todos pareciam convencidos de que ele estava à beira de ficar cego. Eu prometo, meus olhos estão bem. Eles estão apenas um pouco desconfortáveis, não há nenhuma redução excessiva do poder visual, e não vou ficar cego tão cedo. Takuya, isso é realmente verdade? Kushina deu um passo à frente e agarrou sua mão nervosamente. Você não pode mentir para nós, ela implorou, visivelmente ansiosa. Quando Pakura a informou, Kushina ficou tão chocada que não sabia o que fazer. Ela estava preocupada desde então. Mais que verdade. Aquele idiota com cérebro de músculo do A está apenas falando bobagens, Takuya assegurou a ela. Dada a reputação de confiabilidade de Takuya, suas repetidas garantias finalmente aliviaram as preocupações do grupo. Comparados a um estranho como A, eles estavam mais inclinados a acreditar em Takuya. Uchiha Mikoto, no entanto, foi uma exceção. Mas e o poder visual do Manjek? Deve ser Fugaku Uchiha falando bobagens, Takuya retrucou, pegando a mão de Mikoto e guiando-a para se sentar.
Depois que todos estavam sentados, Takuya começou a explicar. Isso é um pouco complicado. Tsunade e Mikoto devem estar familiarizadas com isso. Antes de Konoha ser fundada, o Senju e os Uchiha eram inimigos mortais. Durante essa era, Uchiha Madara e seu irmão despertaram um Mangekyou Sharingan juntos. Esse pedaço da história era algo que pessoas de fora normalmente não saberiam, pois Konoha o mantinha em segredo. Meu avô e meu tio-avô mencionaram isso antes. Tsunade assentiu seriamente, acrescentando: Madara uma vez perdeu a visão devido ao uso excessivo do Mangekyou Sharingan. Em desespero, ele tirou os olhos de seu irmão mais novo Izuna e recuperou sua visão. Mas o que exatamente é poder visual? Mikoto perguntou, ecoando o entendimento de Tsunade sobre a história. Os outros ficaram chocados. Que tipo de pessoa poderia machucar seu próprio irmão daquele jeito? Um irmão de sangue. Como alguém pode ser tão cruel? Alguns não conseguiam acreditar, enquanto outros ficaram atordoados e em silêncio. Takuya suspirou internamente. Como eles puderam acreditar em tal absurdo? A história sobre Madara e Izuna foi apenas fabricada por Tobirama Senju e alguns anciões Uchiha que não queriam se rebelar. Madara sempre foi um irmão devotado. Se Izuna não estivesse à beira da morte, implorando para que ele tirasse seus olhos, Madara preferiria ter ficado cego do que machucar seu irmão. No entanto, os rumores persistiram, e Madara carregava essa marca negra em seu nome. Ele nunca se preocupou em explicar, pois ninguém acreditaria nele de qualquer maneira. Assim, o conto se tornou uma verdade aceita. Voltando sua atenção para o tópico, Takuya decidiu educar todos os presentes sobre o Sharingan. O Kekkei Genkai do clã Uchiha é o Sharingan. Ao despertar, o Sharingan evoluía ao longo do tempo e por meio de estímulo emocional, de 1 Tomoe para 2 Tomoe, depois 3 Tomoe e finalmente, para o que você conhece como Mangekyou Sharingan. Enquanto o Sharingan de 1, 2 e 3 Tomoe consomem chakra e energia mental durante o uso, o Mangekyou Sharingan é diferente. Ele também consome poder visual. Normalmente, uma vez que o poder visual é esgotado, ele não pode ser restaurado, e o usuário ficará cego. Abrindo as mãos, Takuya continuou. Embora desbloquear o Mangekyou Sharingan traga um grande aumento de força, usá-lo tem um grande custo. Tenho certeza de que Fugaku pode atestar isso. Bem feito para você por espalhar boatos. Você é quase cego, mas ainda encontra tempo para se intrometer nos meus negócios. Takuya não conseguiu evitar sentir um pouco de prazer pelo infortúnio. Afinal, não eram os olhos dele que estavam em jogo. O grupo ficou sem palavras. Takuya estava realmente em posição de rir dos outros? Espere, desde quando Fugaku tem um Mangekyou Sharingan? E você? Não me diga que o Mangekyou de todos os outros consome poder visual, mas o seu não pressionou Tsunade, recusando-se a se distrair. Como uma ninja médica, Tsunade sabia melhor. Não havia razão para o Mangekyou de Takuya ser diferente, a menos que houvesse algum fator único. Madara só evitou esse problema depois de obter novos olhos. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais desconfiada ela ficava. Os olhos de todos se voltaram para Takuya. Sem nenhuma maneira de se esquivar da pergunta, ele relutantemente usou sua desculpa pré-preparada. Meu Mangekyou Sharingan consome poder visual. No entanto, graças às habilidades especiais de Sov, o poder visual que eu uso gradualmente se restaura. Contanto que eu não abuse do Mangekyou, meu poder visual se recuperará, então não há chance de eu ficar cego. Invocar feras poderia fazer isso? Quão poderoso era Sov? Até o poder visual do Mangekyou pode ser reabastecido. Todos ficaram estupefatos. Acredite ou não, Takuya certamente acreditava nisso. Afinal, além de Madara, Zetsu Negro e algumas relíquias antigas, quem mais poderia diferenciar entre o Mangekyou e o Mangekyou Eterno? Quando a verdade finalmente veio à tona um dia, ele apenas disse que sua linhagem era excepcionalmente forte. Se tivessem algum problema, eles poderiam perguntar ao sábio dos 6 caminhos ou ao próprio Indra. Capítulo 500. Como podemos adiar ganhar muito dinheiro? O sábio dos 6 caminhos foi direto de um Sharingan de 3 Tomoe para o Mangekyou Sharingan, depois para o Mangekyou Sharingan Eterno, e finalmente despertou o Rinnegan, sem trocar os olhos. E seu filho, Indra, despertou o Eterno Mangekyou matando 2 companheiros. Nenhuma troca de olhares foi necessária. Muitos exemplos poderiam ser usados para convencer a todos. Takuya ainda não havia terminado. Ele deu a todos uma garantia para aliviar suas preocupações. Com base em minhas observações e no que sei sobre o líder do clã Uchiha, parece que o consumo de poder visual do meu Sharingan é bem baixo. Talvez minhas habilidades de Mangekyou sejam bem básicas, diferentemente das de Uchiha Fugaku, que parecem custar metade da vida toda vez que ele as usa. Uchiha Fugaku, essa marca negra é sua. Além disso, os Uchiha já tinham se alinhado com Tsunade. Deixá-la saber de alguns segredos não era alvejá-los, era apenas garantir que as pessoas certas fossem informadas. Quanto aos outros, não importava se eles soubessem. Todos aqui eram leais a Tsunade e não espalhariam rumores. Com certeza, as palavras de Takuya tranquilizaram a todos. A curiosidade deles então mudou para o Mangekyou Sharingan de Fugaku. Que tipo de habilidade ele poderia ter para fazer Takuya descrevê-lo tão dramaticamente? Takuya não decepcionou. Ele vendeu Fugaku decisivamente. Seus olhos podem ver vislumbres do futuro, mas o custo é imenso e esgota severamente seu poder visual. O clã Uchiha era realmente louco. Vendo vislumbres do futuro? Isso era mesmo possível? Você está falando sério? Tsunade não conseguiu conter sua surpresa. Essa habilidade soava quase divina. É verdade, Takuya confirmou com um aceno de cabeça, acrescentando, no entanto, olhar para o futuro sem dúvida influencia eventos que podem acontecer. Como é o futuro, não é fácil de observar e o preço pago é assustador. Takuya estava convencido de que com mais alguns usos, os olhos de Fugaku sem dúvida falhariam. Além disso, o que Fugaku conseguia ver era bastante limitado. O que ele viu? Tsunade pressionou. Algumas coisas não tão boas. Você pode perguntar diretamente a ele. É tudo relacionado aos Uchiha e à vila.
Eu vou falar com ele, disse Tsunade com firmeza. Como Takuya não queria elaborar, ela decidiu confrontar Fugaku diretamente. Se os Uchiha queriam sua proteção, eles precisavam mostrar sinceridade. Tsunade não miraria deliberadamente nos Uchiha, mas o clã tinha que contribuir se quisesse benefícios. Nada vinha de graça. Ufa, isso me assustou, Minato disse, exalando alívio. Seu sorriso ensolarado característico reapareceu. Mas Sove é realmente incrível, sendo capaz de restaurar até mesmo o poder visual do Manjeki Sharingan. Onk. Ao ouvir o elogio, Sove acordou imediatamente. Ela colocou a cabecinha para fora da gola de Takuya e ergueu orgulhosamente seu longo pescoço para todos. A visão era tão cômica que todos queriam rir, mas não ousavam. Eles tinham medo de irritar Sove e serem espancados. Navaki era o exemplo perfeito. Sua língua afiada frequentemente lhe rendia uma surra de Sove, fazendo-o gritar de dor todas as vezes. Já que todos estão aqui, por que não fazer um jantar? Amanhã é a abertura da celebração, e isso vale a pena comemorar, sugeriu Takuya. Eu cuido disso, disse Mikoto, pressionando Takuya de volta para o sofá. Dada a condição dele, não havia como ela deixá-lo cozinhar. Eu ajudo, Kushina ofereceu. Embora sua comida não fosse ótima, ela ainda podia ajudar. Trabalhar? Sakumo inicialmente queria falar sobre seus deveres. No entanto, ao ver Minato vasculhando armários em busca de álcool, ele engoliu suas palavras. Se o chefe não estava com pressa, por que deveria estar? Ele sentou e esperou pelo jantar. Era uma rara oportunidade de relaxar. Tsunade, já sorrindo presunçosamente, não conseguiu esperar e tomou alguns goles de álcool. Ela soltou um arroto satisfeito. Você tem certeza de que vai se sair bem na luta de amanhã? Ela perguntou. Sem usar seu Sharingan, a força de Takuya seria um tanto limitada, e a não seria um oponente fácil. Antes que Takuya pudesse responder, Sove saltou. O mestre disse que a luta de amanhã depende de mim. Vou me certificar de entreter adequadamente nosso convidado de longe e mostrar a ele o poder de Konoha. Você está falando sério? Os olhos de Tsunade se arregalaram, e os outros ficaram igualmente atordoados. Com um sorriso travesso, Takuya perguntou. Por quê? Uma besta de invocação não é considerada parte da força de um ninja? De fato, quando se tratava de trollagem, ninguém conseguia superar Takuya Yagami. Ele tinha derrotado todo mundo. Pobre A. Vamos fazer um minuto de silêncio por ele. O assunto foi resolvido. Todos pararam de se preocupar com o duelo. Com Sove intervindo, o que havia para se preocupar? Era garantido que ele apanharia tanto que chamaria o pai. Os olhos de Navaki brilharam quando ele teve uma ideia tortuosa. O tesouro da vila está apertado, não é? Já que essa notícia já se espalhou, por que não vendemos ingressos para a luta? Poderíamos ganhar uma fortuna. Embora a vila em si estivesse com pouco dinheiro, os moradores de Konoha não eram pobres. Sem mencionar que, com tantos visitantes para a celebração, muitos gastariam algum dinheiro para assistir à emoção. Você seria um ótimo ministro das finanças, Minato brincou, revirando os olhos para Navaki. Mas honestamente é uma boa ideia. Poderíamos ganhar uma quantia decente. Dinheiro. Ao ouvir essa palavra, Tsunade se animou imediatamente. Sakumo. Vou mandar alguém para notificar o Hokage imediatamente. Tenho certeza de que ele não se importará com essa oportunidade de ganhar dinheiro, disse Sakumo, fazendo uma breve pausa antes de despachar agente Zambu para informar o terceiro Hokage. Quando o terceiro Hokage soube da ideia de Tsunade, ele ficou momentaneamente atordoado. Após uma breve hesitação, ele convocou 2 anciões para discutir o assunto. Os 3 rapidamente decidiram que era viável e despacharam ninjas habilidosos em liberação de terra para reformar o campo de treinamento. Em poucas horas, o campo de treinamento 4 foi transformado em uma arena enorme cercada por altos muros de terra e longos bancos de pedra circundando o campo. A arena era grande o suficiente para comportar dezenas de milhares de espectadores. Assim que a arena ficou pronta, a venda de ingressos começou, e os preços eram altos. Para a alegria do terceiro Hokage, os ingressos esgotaram quase imediatamente conforme a notícia se espalhou. A demanda foi esmagadora. Até mesmo a delegação da Vila da Nuvem obedientemente comprou um número significativo de ingressos. Dains de várias nações, junto com seus atendentes, guardas e outros visitantes, compraram ingressos avidamente. Combinado com os aldeões mais ricos, a demanda superou em muito a oferta. Ao ouvir o relatório de vendas, o terceiro Hokage ficou perplexo. Até isso pode render dinheiro? O relatório o deixou sem palavras, sentindo como se não conseguisse acompanhar os tempos. Eles deveriam começar a organizar lutas regulares entre ninjas fortes para ganhar dinheiro? Foi muito mais rápido do que as comissões de missão. A notícia do duelo de Takuya com A já havia se espalhado por toda parte. Poucas horas depois, Konoha começou a vender ingressos para o evento. Eles esgotaram em pouco tempo. Os visitantes ficaram mais do que felizes em gastar um pouco mais para assistir ao espetáculo. Afinal, não era todo dia que eles viam uma partida dessas.